Bem-vindos à nossa aula. Eu vou analisar aqui com vocês, então, os efeitos da globalização, aprofundando o nosso debate sobre o desenvolvimento econômico. Na aula anterior, eu falei um pouco sobre neoliberalismo e, justamente, eu abordei dessa vez, né? Vocês viram que durante os documentários que eu apresentei para vocês tiveram, então, contato com pensadores diferentes, né? Então, Milton Santos, um pensador mais voltado para o aspecto social, né? E Roberto Campos, né? Roberto Campos, um pensador liberal. Pensador liberal. O que eu estou botando para vocês não é o fato de que um esteja certo e o outro esteja errado. Vocês têm que analisar nas devidas proporções, né? Então, tudo em se tratando de economia tem custos, né? Tratando de economia tem custos. Tirem isso da cabeça de vocês, que políticas sociais, elas não têm um custo, elas têm um custo sim, né? E o que acontece? Vocês vão ter contato com esses pensamentos, né? Ter contato com esses pensamentos. Em determinados momentos, um vai sobrepor ao outro, né? E vai ser sempre assim, né? Essa eterna dialética entre pensadores. Roberto Campos, ele tenta justamente apresentar a ideia se vocês observaram bem a entrevista dele, ele tenta apresentar a ideia de que só se atinge o crescimento social, ou se tem políticas sociais, primeiramente dinamizando a economia, gerando riquezas, para que a partir de então possa-se criar, né, uma estrutura sólida que permita crescimento, um crescimento sustentável. Bom, então a globalização, né, ela não acontece de forma igual em todos os países. Então a globalização, ela tem esse ponto aqui que, logicamente, teve países que são incluídos na globalização. Eles são incluídos, eles estão na realidade, eles estão na vanguarda desse processo. Eles são condutores desse processo. E aí são os conhecidos países desenvolvidos, né? E esses países, eles têm políticas econômicas muito sólidas, um controle, né, no índice de desemprego. Então tudo isso permite que eles estejam conduzindo o processo. Em contrapartida, outros países, como é o caso do Brasil, Argentina, né, e tem países que estão em situação piores que a nossa, né, como os países da África, alguns países aqui da América Latina, tentam se adequar ao processo econômico, né? No entanto, eles tradicionalmente não têm uma estrutura política e econômica que lhes permitam tal dinâmica, né? E aí você vai ter toda uma consequência. Eles entram no processo de globalização, mas sofrem muito com as consequências. Os países emergentes, né, as desigualdades se aprofundam, ficam mais visíveis. Então aqui, olha, um exemplo aqui, a Índia, né, um país emergente com grandes desigualdades, né, e a Índia é um processo cultural ainda, né, em que existem as famosas castas, sociedade de castas, em que, na realidade, como é que eu diria, legalmente as castas elas foram abolidas na Índia, porém existe a casta social, né? Os Dalits, como são chamados, né? Aqueles conhecidos como impuros pelos indianos. Então eles geralmente são colocados à margem da sociedade. Tem uma grande diferença.
Ao mesmo tempo que a Índia é um dos países que economicamente cresce, né? Tem apresentado um crescimento econômico. No entanto, essas situações de desigualdade se aprofundam, né? Se aprofundam. E olhe como é contraditório, né? Num país em que existe pessoas que sequer têm sua dignidade humana reconhecida, né? Sofrem com a fome, sofrem com a questão com problemas como a saneamento básico, uma problemática de países que a Europa já resolveu aí desde o século XVIII, né? Estados Unidos também. Nós aqui, né, como Brasil, Índia, ainda estamos brigando para atingir essa realidade, né, de que a população pelo menos, né, tenham atendidas as suas necessidades higiênicas básicas, né, água potável. Então, isso aí é algo surreal para o século XXI, porém é real, porém é constante nos países em desenvolvimento. E aí a Índia, diante dessa situação, aí ela tem outro ponto. Ela é um dos países que mais cresce, né, sua indústria na área de tecnologia da informação, em especial no setor de softwares. Então, olha aí, gente, como é contraditório. O país está, uma parte do país está incluído no processo de globalização, mostrando essa globalização do desenvolvimento, da dinâmica econômica, e ao mesmo tempo, citando aqui Milton Santos, ela também expõe essa globalização perversa da desigualdade, né? Então, o crescimento econômico na região, né, tem sido justamente permitido, né, porque recentemente aí a política de educação, de especialização de mão de obra tem sido muito enfatizada, principalmente pelo fato da mão de obra barata, da possibilidade de criar mão de obra barata, e aí isso tem atraído muitas empresas a se instalarem, né, e criou então toda essa rede, né, formação de mão de obra qualificada, empresas de alta tecnologia se instalando, né, para absorver essa população. Devo dizer aqui e voltar ao seguinte ponto: essa situação é algo dentro da Índia ainda não tão uniforme. Existe ainda uma grande desigualdade, certo? Daqui, olha, vocês uma imagem vale muito, né? E aí você observa, olha, você vê a Índia moderna, né? A Índia dos grandes investimentos, né? E ao mesmo tempo você vê aqui a Índia pobre, da desigualdade, né? Então, avançando um pouco, então o mundo do trabalho ele se modificou muito, né, com a globalização. O desenvolvimento econômico, tecnológico nos países, eles modificaram-se completamente, porque justamente o mercado ele passou a ditar as regras do trabalhador que ele quer, né? Então as características, né, justamente leva a uma extrema especialização da mão de obra. No entanto, também ela vai eliminando outros setores. Então, esses postos de trabalho, mão de obra, é criado no que diz respeito a mão de obra voltada para a alta tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, você tem a eliminação de outros empregos, poderia dizer assim. Então, com as novas tecnologias, com a conhecida revolução científica, né? Então,
surgiram novas profissões. Essas profissões, como eu estava dizendo a vocês, profissões extremamente especializadas. Principalmente, quem é que está conduzindo esse processo? Países desenvolvidos. Beleza? Isso faz com que o capital ele busque investimento em áreas onde ele tem a maior capacidade de multiplicação. Na entrevista de Roberto Campos, ele cita Hong Kong. Né? Hong Kong, o que é Hong Kong? Hong Kong é um país onde não tem praticamente nenhuma riqueza natural, é um país que não tem nenhum potencial a ser explorado, no que diz respeito a recursos. Mas o que ele tem de especial, que faz com que seja uma das áreas mais atraentes de investimentos do mundo? Mão de obra qualificada. Né? Um sistema econômico que não é muito burocrático. Então isso torna atraente para o capital. Né? Então, Roberto Campos faz essa citação. E aí o que acontece? O que vem acontecendo com o sistema de globalização? A mão de obra empregada, né, começa a se modificar com o sistema de globalização. Utilizando, então, máquinas, robôs de alta tecnologia. Isso é a conhecida, digamos aí, conhecido no sistema econômico como desemprego estrutural, que é justamente provocado pela substituição da mão de obra do homem por mão de obra mecanizada. Né? Então você pega aí um exemplo, vamos para o campo, né? Eu não cito o exemplo aqui da agricultura na região Nordeste, mas a agricultura na região do Centro-Oeste do Brasil, né? Uma colheitadeira daquela, praticamente, ela faz o serviço de centenas de homens. Né? Então, automaticamente, né, o dono da fazenda só precisa pagar o operador de máquinas. E dispensou, então, uma única colheitadeira, ela praticamente desempregou mais de 100 pessoas. Certo? E aí, o que se deve ser feito? Então, é aí onde tem que iniciar uma política de investimento em qualificação e mão de obra, né? E eu cito agora um pouco de Cristóvão Buarque, que ele diz assim, se os robôs estão substituindo o homem, então vamos investir na nossa mão de obra, qualificar a nossa mão de obra, para que a nossa população ela comece a ter uma qualificação para construir robôs. Olha a ideia aí como ela é interessante. Né? Então, quer dizer, não adianta você estar reclamando porque essa colheitadeira substituiu, desempregou 100 pessoas. Não. Você tem agora que ter políticas públicas de investimento no setor educacional para criar uma mão de obra qualificada, né? Uma mão de obra qualificada capaz justamente de quê, gente? De produzir produtos de alta tecnologia. Né? Então, aí, sempre no sistema capitalista, quando um setor ele ele perde mão de obra, é substituída por algum avanço tecnológico, ele vai ter que absorver do outro lado. Né? E geralmente isso só pode ser acompanhado com extrema especialização. Além disso, né, ocorre então também a internacionalização da produção. Então, justamente para aumentar a produtividade, fizeram grande parte, né, de mão de obra empregada na indústria. Então, o desemprego que ele acontece também tem se modificado porque alguns países eles começam também a procurar o capital, né? Ele começa a procurar países onde ele tem a maior capacidade de multiplicação. Exemplo, qual é o país
digamos, se você é um grande magnata de uma grande empresa, como por exemplo a Nike, tá? Então se você vai investir milhões em algum país, você vai procurar justamente o país que está pagando menos, tá? Em que os trabalhadores trabalham por um salário mais baixo. Esse é o pensamento da lógica do capital. Então não é à toa, então, porque muitas empresas estão abandonando países como o Brasil, abandonam até os Estados Unidos e estão preferindo a China. Por quê? Porque o chinês praticamente ele trabalha a um valor muito baixo e sem falar que não tem nem sindicato lá para brigar por direitos. Certo? Devo destacar que grande parte das informações que nós recebemos sobre a China são informações que a ditadura chinesa permite que seja divulgada. Né? A realidade a parte real da China tem alguns aspectos que é camuflado. Certo, gente? Então, o que acontece? Novas formas de gestões são utilizadas. Né? Novas formas de gestões são utilizadas para aumentar os lucros. Observe que eu estou falando sempre de capitalismo. Capitalismo, pessoal, é a busca do lucro. Não vamos fantasiar. Então, embora os novos tipos de trabalho tenham sido criados, né, trabalhadores... Tem os trabalhadores que não são muito qualificados, né? Eles têm dificuldades para serem inseridos no mercado de trabalho e obter melhorias, né? Então, existe uma competição, né? Uma competição entre trabalhadores no setor, poderia dizer assim, no aspecto interno, né? E existe uma competição entre países, né? Entre países, para ver qual é o país que se torna mais atraente para investimentos. Então, os trabalhadores especializados, né, e sindicalizados dos países desenvolvidos, por exemplo, eles perderam força com as negociações com as suas empresas. Um dos países que tem sindicatos fortes é nos Estados Unidos. Eu cito aqui os sindicatos das empresas automobilísticas, né, que é muito forte nos Estados Unidos, principalmente na região de Chicago, né. Lá é uma tradição, né, o mercado de automóveis americanos. No entanto, o que acontece é que os sindicatos praticamente não têm mais nem como forçar uma negociação. Por quê? Você tem uma empresa como a Ford, um exemplo, a General Motors, que são americanas. Se os sindicatos começarem a pressionar por mais salários mais altos, né, essa empresa ela pode simplesmente montar um parque industrial na China, né, sem nenhum problema. Então, muitas vezes ocorrem então as negociações coletivas, e geralmente os sindicatos não tem mais aquela força de pressionar, certo? Então, apesar da eliminação dos postos de trabalho nas indústrias, houve um aumento no setor terciário da economia, ou seja, prestação de serviços, que infelizmente, diante da realidade que nós vivenciamos hoje, né, então, o que acontece? Ele foi muito afetado. Eu vou citar aqui um setor praticamente que foi golpeado. O setor turismo. Quem está fazendo turismo num período como esse que nós estamos vivendo? Então, milhares de empregos foram eliminados recentemente. Mas o turismo era um setor de serviços que estava em franca expansão. Os profissionais, cada vez, os setores de hotelaria, né, estavam cada vez mais especializados. Aí vem uma situação dessa, né, que não existe um planejamento, né,
para um problema de uma magnitude dessa. E aí o turismo ele foi simplesmente destruído. Tá? As empresas no setor de aviação também estão passando por uma grande dificuldade, porque diminuiu demais o número, né, de pessoas procurando embarcar, comprar passagens. Por quê? Diante da realidade que nós vivemos. E o que acontece? Sem falar que existem os setores, os protocolos de segurança, que, digamos assim, em uma aeronave que tinha capacidade de levar 400 pessoas, né, os protocolos de segurança vão começar a ser estabelecido que uma aeronave dessa deve praticamente reduzir pela metade. Para, digamos, se ela tinha capacidade de levar 200 pessoas antes, né, atualmente ela leva no máximo 200 pessoas. E qual vai ser a consequência? Isso aqui vai ter, quem vai pagar é o consumidor. Vai encarecer o produto final. Então a passagem ela vai ficar mais cara. Se a passagem ela vai ficar mais cara, significa dizer que todos os custos vão aumentar, consequentemente o turismo que estava se expandindo para setores da classe média, né, funcionário público de um salário razoável, né, tinha capacidade de fazer 1 ou 2 viagens internacionais por ano, praticamente não vão ter mais essa capacidade financeira. E aí você está eliminando postos de emprego. Olha aí, pessoal, como o nosso mundo ele mudou, né? Então esse processo também existe atualmente também a terceirização. Então a terceirização é simplesmente um processo, né, que já vem sendo adotado há décadas. Então o que acontece? Algumas empresas elas começam a contratar empresas secundárias para prestar serviços diferentes, né, da empresa principal. Um exemplo, você tem o Banco do Brasil. Aqui o exemplo fica mais claro. Por exemplo, você tem o Banco do Brasil. Qual é o serviço ofertado pelo Banco do Brasil? O banco ele oferta créditos. Então esse é o objetivo dele. Nos anos 70, o que acontecia? O segurança do Banco do Brasil era funcionário do Banco do Brasil. A menina lá que faz a limpeza, né, o funcionário que faz a limpeza do ASG, né, que faz a limpeza da agência, ela era funcionária do Banco do Brasil. Aí o que foi que aconteceu com a terceirização? O banco vai simplesmente, quem vai ser funcionário do banco vai ser exclusivamente aquelas pessoas, os bancários ali, né, que tratam da operação financeira, e setores que eles veem como secundários, que não é o objetivo principal da empresa, eles terceirizam, eles contratam outra empresa, né? Contratam outra empresa para prestar o serviço de limpeza, serviço de segurança. As nossas escolas também já fazem isso, né? Então vocês presenciavam que ali tinha as meninas da cozinha, da limpeza. Vocês podem observar que elas não são funcionárias do Estado. Elas são funcionárias contratadas de uma empresa que ganhou uma licitação para prestar o serviço para o Estado. Então, com isso, cria-se uma modalidade de serviço. No entanto, ocorre uma precarização. Então, o trabalhador ele perde direitos, certo? Ele perde direitos que antes era assegurado. Então, por exemplo, nos anos 70, como eu estava citando a vocês, o funcionário do Banco do Brasil, que era segurança, ele tinha toda uma cobertura, né, por ser funcionário da agência. Agora ele não é. Então aqui, ó, um exemplo, né, ocorre então a precarização do trabalho. Então no Brasil, as novas tecnologias, elas não só do Brasil, né,
elas substituem a mão de obra. Vocês vão chamar de muito velho agora, né? O professor Francisco tá velho demais. Mas eu ainda presenciei, né, o tempo em que não tinha caixa eletrônico nas agências, não existia caixas eletrônicas nas agências. E aí o pagamento era feito em mão, né, com o bancário lá, que ficava atendendo. Minha mãe me levava, né, lá para a agência do Banco do Brasil, justamente porque tinha uma correria na hora de entrar na fila, na hora que o banco abria as portas, tinha uma correria, né, para quem chegava primeiro, né, e aí ela sempre me levava porque eu sempre fui pequenininho, né, passava rapidinho ali entre as pessoas e sempre ficava lá entre os 10 primeiros. Tá? Então, a partir dos anos 90, começa a surgir os caixas eletrônicos, e aí? O que aconteceu? Desempregou, vários bancários foram desempregados, certo? Então, vamos ver aqui. Então, as transformações, né? As transformações na produção agropecuária vai estar aqui. Né? Então, a globalização, por meio do comércio exterior, né? Começa a acontecer, então, todo um processo de modificação na atual conjuntura da sociedade. Né? Então, você tem aí um Brasil, certo? Nos últimos 70 anos, passou por um processo de urbanização, não só o Brasil, né? Eu estou citando aqui o Brasil como modelo. Hoje, cerca de 80% da população do Brasil vive em zonas urbanas, né? E aí, pergunta, se 80% da população está vivendo na zona urbana, mas a zona urbana ela não produz alimentos. A zona urbana ela é o centro ali, pode ser de distribuição, de processamento, né? Mas quem produz é o campo. E o Brasil ele tem um grande potencial nesse setor. Né? E aí o que aconteceu? Você vai analisar, aconteceu todo um processo de êxodo rural ao longo dessas décadas. Tá? E essa mão de obra que veio, essa população que veio viver na cidade, ela praticamente foi expulsa do campo porque simplesmente não tinha oportunidade no campo. Né? Ocorre o processo de mecanização da agropecuária. Certo? E isso, né, abastece o mercado. E o que está acontecendo nas cidades? Então as cidades elas se tornam muitas vezes bolsões de miséria. Né? A formação de favelas. Né? Então tem toda essa problemática. O campo brasileiro, ele ele está integrado no processo de globalização. No seguinte aspecto, né? Nós temos grandes latifundiários que exportam para o mundo inteiro e acompanham, né, as novidades do agronegócio, o mercado de commodities, né? A soja, aqui na Chapada do Apodi, o melão, certo? Então, tudo isso aí tem um implemento de uma alta tecnologia, capital, né? A mão de obra especializada, tudo isso aí está presente, certo? No entanto, como é que um país como o Brasil, que produz milhares e milhares de toneladas, ainda tem o flagelo, ainda é presente o flagelo da fome? Então, existem desigualdades, aí é onde agora eu remeto, né, à citação de Milton Santos. Essa é a globalização perversa, da contradição, da exploração. Então, as desigualdades, elas se apresentam das mais diferentes formas. Então,
Muitas vezes o nosso país, ele viabiliza o mercado de commodities, o mercado a ser de exportação e deixa de lado a agricultura familiar. Porque na agricultura familiar, ela é um fator de sustentabilidade. O sujeito que tem ali o seu lote de terra, ele consegue ter o seu rebanho de vaca, ele cria galinhas, ele produz o seu alimento no período de chuvas, né? Então torna uma solução, né? Torna uma solução para que não ocorra esse crescimento exagerado das grandes cidades, certo? Então você vai entrar nós vamos entrar então aí numa situação de causa e consequência. Se o Estado, né, nesse caso aqui, ter políticas públicas para o homem do campo, não tivesse política pública, vai ter problemas de segurança pública nas cidades. Olha aí, né, Jacarezinho que o diga. Então, o que vai acontecer? Pessoal, quem acompanha faz um monitoramento, né, da questão de segurança alimentar, é a FAO. A FAO. E quase 70% das culturas agrícolas, né, 70% das culturas agrícolas não são nativas, ou seja, não é para o abastecimento da população, não é? Mas é para abastecer o mercado, não é? O mercado estrangeiro. Grande parte do que o Brasil produz não é consumido no Brasil, não é? Então você tem aqui, por exemplo, nós enfrentamos ano passado um problema com a questão da carne. Com o preço, com o dólar ele disparando, né? O que acontece com o mercado de commodities? Ele é comercializado em dólar. Então, quando o dólar ele fica valorizado, o que vai acontecer? O preço da carne, né, se torna atraente no mercado estrangeiro. E aí o que vai acontecer? O produtor, ele vai deixar de vender em dólar ou vai abastecer o mercado interno? Logicamente que não, né? Ele vai vender em dólar e vai lucrar mais. E aí o que foi que aconteceu? Disparou o preço no mercado de carnes aqui no Brasil, né? Disparou o preço do mercado de carnes, porque justamente o mercado o mercado externo, né, estava mais atraente e estava gerando então aqui um desabastecimento interno que levou uma inflação forte no mercado de carnes. Bom, então, pessoal, além disso, né, para os produtos agropecuários, né, eles são, para entrar nesse padrão de exportação, né, eles passam por um rígido controle sanitário, certo? Rígido controle sanitário para justamente, né, atender à demanda internacional. Então, aí um exemplo, o Brasil exporta para a China, para os países árabes, né, o mercado de carnes, né? Soja também é muito presente. E aí vem então essa indagação, né? Nós temos uma qualidade, um produto bom, no entanto, isso é contraditório porque a população do país ainda tem uma necessidade de abastecimento, uma deficiência na alimentação. É contraditório, gente. O Brasil é conhecido como o celeiro do mundo. E vocês veem constantes propagandas, né? O Brasil é tudo, o agro é pop, né? O agro é pop.
Então, não vou enfatizar apenas aqui o potencial da produção agrícola do Brasil, mas também a problemática social. Francisco, você está dizendo que o Brasil não deve exportar? Não, não é isso. Não é? Mas tem que existir uma política pública para o homem do campo, para o desenvolvimento da agricultura familiar. Né? Tudo isso aí vai levar, então, um desenvolvimento social sustentável. Beleza, pessoal? Eu vou passar aqui essas questões aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. As questões aqui da abertura. Certo? Justamente essas duas questões aqui. Você sabe como a globalização influencia na transformação do espaço geográfico. E a segunda, né, é em que medida os impactos causados pela globalização, dizer por ela, né, são positivos ou negativos. Essas duas questões. Então, até a nossa próxima aula.